Olá você, seja muito bem-vindo, bem-vinda de volta ao canal Mundo Milagre. Eu sou a Camila Milagre e hoje a gente vai fazer mais uma leitura do livro de texto de Um Curso em Milagres. Vamos juntos? Estamos no capítulo 19 e nós começamos na leitura anterior a ler a seção 4, os obstáculos à paz. E dentro desse texto, ele foi enumerando, quanto a paz puder ter sido estendida para abranger a função do Espírito Santo, aí sim ela vai estar realizada, né? E dentro desse item de obstáculos à paz, ele tinha um subitem, que a gente leu também, que foi o primeiro obstáculo, o desejo de ficar livre da paz. E como os conflitos, misteriosamente, são parte desse obstáculo de ficar livre da paz, coisas que a gente cria, né? Inclusive. Mesmo sabendo que, como o próprio texto diz, o propósito do Espírito Santo descansa em paz dentro da gente. Só que muitas vezes a gente não está disposto a deixar que ele seja um com a gente, totalmente. E essa oposição é aquilo que empurra a gente para longe da salvação. E muitas vezes a gente faz isso por meio de uma grande parede, né? Uma parede de proteção, uma parede de conflitos, uma parede entre nós e os relacionamentos santos, entre nós e os propósitos santos. E aí, ele fala também sobre como a gente se opõe ao nosso próprio voo de águia na paz, né? E impede o nosso avanço. E aí, dentro desse primeiro obstáculo, que a leitura já estava ficando muito grande, tem um subitem. Então, o primeiro obstáculo era o desejo de ficar livre da paz. E dentro desse primeiro obstáculo tinha um subitem, que era a atração da culpa, que é o que a gente vai ler agora. A atração da culpa produz medo do amor, pois o amor jamais olharia para a culpa de modo algum. É da natureza do amor só olhar para a verdade, pois vê a si mesmo nela, com a qual quer unir-se em união santa e completeza. Assim como o amor tem que olhar para o que vem depois do medo, o medo também não pode ver o amor, pois o amor contém o fim da culpa, com tanta certeza quanto o medo depende dela. O amor só é atraído pelo amor. Não vem da culpa de forma alguma, não vê medo algum. Sendo totalmente incapaz de ataque, não poderia ter medo. O medo é atraído para aquilo que o amor não vê, e cada um deles acredita que o objeto do olhar do outro não existe. O medo olha para a culpa exatamente com a mesma devoção com que o amor olha para si mesmo. E cada um tem mensageiros que são enviados, tanto a culpa quanto o amor, né? Os quais retornam com mensagens escritas na linguagem em que foi pedido o seu envio. Linguagem de medo, enviado, né? E-mail enviado na mensagem na linguagem de medo, retorna com linguagem de medo. E-mail enviado na forma de amor, e-mail retornado com mensagem de amor. Por mais que isso não pareça, né? Ah, mas eu fui blá blá blá, amor, e eu tomei uma resposta atravessada. Ah, mas eu tava lá, mandei uma mensagem, um e-mail de amor, e aí tomei um pé na orelha. Ok, vamos começar pensando nas barreiras. E será que foi uma mensagem de amor realmente? Ou será que por trás tinha muito medo? É interessante, né, a gente parar para pensar nisso. Interessante para a gente pensar nas barreiras, né, como foi falado. Aquele muro de areia, né, gente? Aquele castelo de areia, que se você empurrar, ele tomba. Mas será que a gente quer derrubar? E o texto continua. Os mensageiros do amor
São gentilmente enviados e retornam com mensagem de amor e gentileza. Os mensageiros do medo são brutalmente despachados para buscar culpa e valorizar toda migalha de mal e de pecado que possam achar, sem perder nenhuma sob pena de morte, colocando-as respeitosamente diante de seu senhor e patrão. A percepção não pode servir a dois senhores, cada um solicitando mensagens de coisas diferentes em linguagens diferentes. Aquilo de que o medo se alimentaria, o amor não vê. Aquilo que o medo exige, o amor não é nem sequer capaz de ver. A violenta atração que a culpa tem pelo medo está totalmente ausente da gentil percepção do amor. Aquilo que o amor quer contemplar é sem significado para o medo e completamente invisível. Os relacionamentos nesse mundo são o resultado de como é visto o mundo. E isso depende de que emoção foi chamada a enviar os seus mensageiros para contemplá-lo e retornar com a notícia do que viram. Os mensageiros do medo são treinados através do terror e tremem quando o seu patrão os chama para servi-lo, pois o medo não tem misericórdia nem mesmo para com os seus amigos. Seus culpados mensageiros saem às escondidas em busca sedenta de culpa, pois são mantidos no frio e famintos. E seu patrão, que só lhes permite festejar em cima do que devolvem a ele, faz com que sejam cruéis. Nenhum pequeno farrapo de culpa escapa de seus olhos famintos. Em sua selvagem busca do pecado, lançam-se sobre qualquer coisa viva que vem e carregam-na aos gritos a seu patrão para ser devorada. Lembra que na leitura anterior eu falei sobre o filme dos Monstros S.A., sobre os monstros que iam no quarto das crianças assustá-las para colher aquela energia. E como o filme, percebe outra coisa, outra maneira mais fácil de coletar energia. Então, o que é essa alegoria aqui por trás disso que a gente está falando, né? E o texto continua. Não envies ao mundo esses selvagens mensageiros para se banquetearem com ele e pilharem a realidade, pois eles te trarão notícias de ossos, pele e carne. Foram ensinados a buscar o que é corruptível e a retornar com as gargantas cheias de coisas decadentes e apodrecidas. Para eles, essas coisas são belas, porque parecem aplacar seus selvagens acessos de fome, pois eles são frenéticos com a dor do medo e querem evitar a punição daquele que os envia, oferecendo-lhe aquilo que valorizam. Isso também a gente pode ir, Quem está no comando? A gente pode ir para isso, Quem está no comando? A mente do ego ou a mente de Deus? E o texto continua. O Espírito Santo te deu os mensageiros do amor para enviar no lugar daqueles que treinaste através do medo. Eles estão tão ansiosos para te devolver o que valorizam quanto estão os outros. Se os envias, só verão o que é irrepreensível e belo, gentil e benigno. Eles terão o mesmo cuidado para não deixar escapar à sua atenção o menor ato de caridade, a mais diminuta expressão de perdão, o mais leve sopro de amor. E retornarão com todas as coisas felizes que acharem, para compartilhá-las amorosamente contigo. Não tenhas medo deles. Eles te oferecem a salvação. As suas mensagens são de segurança, pois veem o mundo como algo benigno. Se tu somente enviares os mensageiros que o Espírito Santo te dá, não querendo outras mensagens senão as dele, não mais verás o medo. O mundo será transformado diante da tua vista, limpo de toda a culpa e suavemente escovado com beleza. O mundo não contém nenhum medo que tu não tenhas colocado sobre ele. Bora marcar essa frase? O mundo não contém nenhum medo que tu não tenhas colocado sobre ele. E nenhum que possas continuar vendo depois de pedir aos mensageiros do amor para removê-lo. O Espírito Santo te deu os mensageiros dele para que os envies aos teus irmãos e para que retornem a ti com aquilo que o amor vê. Eles foram dados com o fim de substituir os famintos cães do medo que enviaste em seu lugar e prosseguem para dar significado ao fim do medo.
O amor também quer depositar um banquete diante de ti, com uma mesa coberta por uma toalha sem mancha, posta em um jardim tranquilo, onde som nenhum jamais é ouvido, exceto o cantar e um sussurrar suave e alegre. Esse é um banquete que honra o teu relacionamento santo, no qual todas as pessoas são bem-vindas como hóspedes de honra. E num instante santo, todos dão graças em conjunto, à medida que se unem em gentileza diante da mesa da comunhão. E lá eu me unirei a ti, conforme prometi há muito tempo, e ainda prometo, pois em teu novo relacionamento eu sou bem-vindo, e onde eu sou bem-vindo, lá estou. Olha isso. Nos instantes santos, os instantes de gratidão e gentileza, essas são as mentes de comunhão. E essas são as mentes que trazem as respostas de amor que a gente busca. Mas primeiro a gente precisa analisar que emoções, pensamentos e sentimentos estão por trás das mensagens que nós enviamos. São mensagens de confiança no amor? São mensagens de confiança de que nós somos como Deus nos criou e que nada, nem ninguém é capaz de nos ferir? Tudo que isso é, tudo que se traz à tona, e todos os lugares, dimensões, tempos e realidades em que a gente aprendeu a olhar com a mente do ego e a gente aprendeu a não ser a comunhão, porque estava sempre esperando alguma coisa ruim em troca, com os nossos muros de areia bem erguidos. Tudo que isso é, que nos impede de ter um estado de graça, de gratidão, de gentileza, vamos destruir e descriar? E o texto continua. Eu sou bem-vindo no estado de graça, o que significa que afinal me perdoaste. Pois tornei-me o símbolo do teu pecado, e assim eu tive que morrer em teu lugar. Para o ego, o pecado significa a morte, e assim a expiação é alcançada através do assassinato. A salvação é contemplada como um meio pelo qual o Filho de Deus foi morto em teu lugar. No entanto, ofereceria eu meu corpo a ti, a quem eu amo, sabendo da pequenez dele? Ou ensinaria que corpos não podem nos manter separados? O meu não tinha mais valor do que o teu, nem era um meio melhor para a comunicação da salvação, e também não era a fonte disso. Ninguém pode morrer por outra pessoa, e a morte não expia o pecado. Mas podes viver para mostrar que ele não é real. O corpo, de fato, parece ser o símbolo do pecado, enquanto acreditas que ele pode te conseguir o que queres. Enquanto acreditas que ele pode te dar prazer, também acreditarás que pode te trazer dor. Pensar que és capaz de ficar satisfeito e feliz com tão pouco é ferir a ti mesmo, e limitar a felicidade que queres ter convoca a dor para que ela encha tua pobre despensa e faça com que a tua vida seja completa. Essa é a completeza conforme o ego a vê, pois a culpa se incidia onde a felicidade foi removida e a substitui. A comunhão é um outro tipo de completeza, que vai além da culpa, porque vai além do corpo. Bom, eu vou parar por aqui, porque, como eu disse para vocês, esse item é muito grande. E essa sessão 4, né, os obstáculos à paz, é muito grande. Então, como a gente teve uma introdução, eu tive que dividir em partes. Na próxima leitura, a gente vai falar sobre o segundo obstáculo. E aí a gente vai ler essa parte, esse item inteiro, né, sobre o segundo obstáculo, para que isso fique junto para a gente refletir. O que mais é possível? Vamos juntos? Espero que essa leitura chegue a você com
olhos de ver, ouvidos de ouvir, sem paredes frágeis de barreiras que muitas vezes a gente posiciona para não receber. E o que mais vai ser possível para a gente depois disso? Vamos juntos? Um forte abraço, a gente se encontra na nossa próxima leitura. Até lá!